Gustavo Volaco, é um prazer recebê-lo aqui em nosso estúdio. Queria fazer uma pergunta bem simples sobre Blumenau, um assunto que está em voga, eminente, e como uma cidade como essa, que aparentemente é pacata, pode estar acontecendo uma cena como essa horripilante. Nós estamos vivendo num mundo pior, ou como que você interpreta isso? Eu acho que pior não dá para a gente pensar que seja pior agora, se a gente for pensar nas cruzadas romanas e coisas assim. Já tivemos momentos muito piores do que esse, muito piores, e de forma muito mais alastrada. Talvez o que chame a atenção em Blumenau é que é um episódio isolado e, como você estava dizendo, numa cidade supostamente pacata, supostamente tranquila, mas que acaba demonstrando de que a violência faz parte do ser humano. Em alguns momentos isso fica exacerbado e coletivizado, em outros momentos há uma espécie de rasgadura nesse pano social que faz com que a gente não exerça a nossa violência com tanta frequência. De vez em quando alguém rasga essa espécie de véu e acaba revelando que não apenas alguém, como no caso do Blumenau, uma pessoa especificamente, pode se tornar extremamente violenta, mas eu acho que isso mostra que todos nós poderíamos nos tornar extremamente violentos, como em alguns momentos, de fato, nós nos tornamos. Normalmente a gente não comete um ato tão atroz como esse. A gente sabe, por exemplo, que a violência contra as mulheres é algo endêmico no país e no mundo, e que é tão brutal ou mais brutal do que a gente viu acontecer em Blumenau. Então, é algo que eu acho que quando isso acontece é um alerta para todos nós, né, de que as máscaras que nós usamos socialmente para, inclusive, não mostrar os nossos pensamentos e atos violentos, de vez em quando caem. Então, eu tendo a pensar que uma coisa como essa que aconteceu em Blumenau, apesar de ser horrorosa, tem uma vantagem. Ela mostra de que todos nós podemos estar sujeitos a atos de extrema violência em momentos específicos. Então, é quase como um lembrete. Cuidado, porque cada um de nós temos a potência de destruir o outro. Isso é como se a brutalidade estivesse contida e de um instante para outro ela irrompe. É um princípio, inclusive, bastante freudiano. Freud, quando escreve um texto chamado Mal-Estar na Civilização, tenta mostrar isso, que a civilização, ele não diz o mal-estar ele diz, né, mal-estar na civilização. É uma coisa inerente à própria civilização, porque aquilo que constitui a civilidade é um construto que barra nossos impulsos, as nossas pulsões mais não aceitas, inclusive por nós mesmos. Então, a sociedade faz como uma redoma e tenta conter isso, que acaba sendo muito benéfico para cada um de nós, porque a gente consegue conviver. Mas de tempos em tempos, alguma coisa nessa estrutura redômica quebra. E aí a gente vai ter acesso a esses furos na redoma, como a gente viu acontecer em Blumenau. Então, ao invés de a gente pensar o assassino como um monstro, um doente mental ou alguém muito distante de nós, eu acho que a gente pode tomar isso como um convite para nós pensarmos quem nós somos. Porque é muito fácil distinguir quem é essa pessoa, né? Excluí-la como não participante da nossa comunidade humana. E com esse afastamento, a gente não se toca
porque daí fica longe, é o princípio das cadeias, é o princípio das prisões, estando longe, estando encarcerados, e não compartilhando nada conosco, a gente tem a possibilidade de continuar reprimindo ou recalcando esses impulsos que todos nós temos. Esses dois últimos casos que ocorreram agora foram em escola. Isso tem alguma razão de ser? Eu acho que sim, porque a escola é um lugar de repressão por excelência, é um lugar que é organizado para que as potencialidades, e a agressividade é uma potencialidade, que as potencialidades de cada um sejam diminuídas e para que todo mundo funcione mais ou menos da mesma maneira. Então, alguém que ataca uma escola acaba atacando o princípio que tenta organizar a estrutura social dentro de determinados parâmetros que são aceitos por todos nós. Alguém que se rebela contra esses parâmetros, alguém que resolve dar vazão, por exemplo, à sua agressividade, fica muito simples dirigi-la a uma escola, porque a escola foi agressiva com todos nós, em todos os momentos que nós passamos pelas escolas. A escola é um lugar, a educação, o ensino, no final das contas, ensino quer dizer isso, colocar todo mundo dentro de uma sina, dentro de um sulco, dentro de uma vala, que seja comum a todos nós. Então não é para que a gente se distingua um do outro, é para que todos nós compartilhemos a mesma sina. Alguém que sai dessa sina é taxado por nós como anormal. Mas como todos nós entramos nessa sina, quer dizer que antes de ter entrado na sina, antes de ter participado do ensino, a gente tinha tudo aquilo que seria da ordem do anormal. A gente se normaliza entrando nessa vala comum. Algumas pessoas saem e daí vão atacar exatamente essa vala que anexa todas as pessoas como se elas fossem ou tivessem que ser absolutamente idênticas entre si. E esses dois casos foram agressão contra pessoas que são mais fracas. Uma professora com alguns alunos, algumas crianças, e nesse caso de Blumenau, crianças efetivamente. Está relacionado à agressividade de um ser qualquer ser mais intensa em pessoas mais frágeis, ou isso foi uma mera coincidência? Eu acho que tem relação com a fragilidade do outro. No fundo, alguém que a vai atacar dentro do sistema escolar, aqueles que são mais frágeis dentro do sistema, é um covarde. É um covarde porque se ele tenta denunciar a repressão que a escola significa, ele faz isso não pelo viés mais forte da escola, mas ele pega quem é mais frágil. Então, esse anormal, este monstro, esse cara que tem a suposta coragem de pegar uma machadinha e machadear crianças, ele não tem nada de corajoso. Ele é um covarde, ele vai no elo mais fraco, mostrando exatamente a impotência que ele tem de atacar o sistema que supostamente ele está atacando. E dá para se supor que ele também já tenha sido agredido na escola anteriormente e por isso que ele deu essa extrapolada, ou não tem nada a ver a educação que ele recebeu na escola com o ato dele? Quando a gente pensa em causalidade, a gente entra num certo paradoxo, porque fica muito fácil justificar uma coisa por outra. Ele teria sofrido algum tipo de abuso e por isso ele seria um abusador. Ele teria sofrido algum tipo de violência e por isso ele estaria protagonizando violência em relação aos outros. Vamos pensar, todos nós sofremos bullying na escola. Todos nós sofremos. Em alguma medida,
a gente foi humilhado ou por uma professora, ou por um professor, ou mais frequentemente por nossos colegas de escola, isso não faz de nós assassinos. Não. Dizer que a causa seria ter sofrido algum tipo de abuso ou de violência e isso o transformaria numa pessoa violenta é simplesmente esconder o que eu estava falando anteriormente. Nós somos agressivos. A gente não exerce essa agressividade. Ou exerce ela de forma sublimada. Então a gente encontra formas de exercer essa agressividade. Por exemplo, um cirurgião. O cirurgião é uma pessoa altamente agressiva. Altamente agressiva. Agressiva como? Ele corta pessoas. Ele pega um bisturi e corta pessoas. Ele decepa pernas. Ele abre crânios. Só se faz isso com uma violência gigantesca. Portanto, que poucas pessoas conseguem fazer isso. Só que ele faz isso, ele usa essa violência para produzir um benefício para o outro. Contrariamente ao que esse cara de Blumenau fez. Ele usa a violência para produzir um malefício em relação aos outros. Mas os cirurgiões são hiperagressivos. Só que você não nota. Porque a agressividade dele está canalizada para algo que, no coletivo, nós consideramos bons. Consideramos bom. Uma coisa que é benéfica socialmente. No caso desse assassino de Blumenau, ele já teve várias passagens pela polícia, e mostrando que a índole dele era ruim. Mas a justiça foi muito complacente e as penalizações que foram dadas a ele foram tão pequenas que ele estava solto e acabou cometendo um assassinato desse porte. A justiça nossa não estaria favorecendo esses tipos de indivíduos? Pela impunidade? Você É acha? isso. Eu acho que não. Eu acho que não. Porque esse princípio de exclusão, de que alguém que não é bem-vindo no seio daquilo que a gente chama de sociedade, de excluir esse indivíduo, é o princípio que, no final das contas, não dá. É um princípio daquilo que os judeus faziam antigamente. Eles traziam um bode para dentro da cidade, e daí todas as pessoas que tinham pecado, e eram todas as pessoas daquela cidade, elas botavam a mão no bode, e ao botar a mão no bode, elas passavam todos os pecados pro bode. Depois que todas as pessoas tinham feito isso, o que acontecia? Eles pegavam o bode e jogavam para fora da cidade. A cidade estava limpa dos seus pecados e o bode saía da cidade com toda essa podridão. É daí que vem a expressão bode expiatório. É a mesma coisa que se faz nas prisões atualmente. Você pega alguém e exclui esse alguém porque ele carrega os pecados daqueles supostamente não pecadores. Mas no final das contas, todo mundo tem pecados como esse. Todos têm. Aí vai entrar naquele tipo de mensuração do que é crime e do que não é crime, que a gente chegou a ler, inclusive, quando a gente mexeu no livro Os Miseráveis, do Victor Hugo. Alguém que rouba um pão acaba recebendo a mesma pena de que alguém cometeu um assassinato. Por quê? Porque aí o que está em jogo é o exercício do poder sobre alguém. Se o meu raciocínio estiver certo, a escola é um lugar que exerce poder sobre pessoas. Em algum momento, algumas pessoas vão tentar quebrar esse poder escolar. Quanto mais poder a escola tiver, mais vai ter gente tentando quebrar esse poder. A mesma coisa, daí estendendo para outros tipos de crime, a mesma coisa vai acontecer isso. Quanto mais repressão tiver, mais violência vai aparecer. Quanto mais vigilância houver, mais gente vai sair desse olho constante sobre o social. Então, quanto mais punição tem, mais infração de lei tem.
né? Quanto mais lei houver, mais tem possibilidades de transgredir essa lei. Você podia explicar um pouquinho o que pode ser essa transferência na história do bode e também no caso de Blumenau, onde todo um grupo transfere o pecado para um bode, supostamente transfere, e numa escola o assassino supostamente transfere essa ira dele, essa mágoa dele contra uma instituição que ele também já passou por lá. Essa transferência tem alguma relação forte com a psicanálise? Sim, tem, sim. E aí você pode pensar em vários níveis aí de transferência. A forma como as pessoas estão demonizando esse cara. Demonizam ele porque ele se torna o bode expiatório da sociedade. Quer dizer, ele é o criminoso, não somos nós. Né? Nós somos pessoas do bem. Ele é do mal. Eu não tenho nada de mal em mim. Eu aponto o dedo lá. É ele que é ruim. Ele que é torpe. Ele que é violento. Nós não temos violência. Então, o bode expiatório já serve. Ele seria o próprio bode expiatório. Agora, quando ele comete o ato que comete, provavelmente ele transfira para as crianças que ele ataca a função de bode expiatório dos problemas dele. Daí. Então, são várias transferências acontecendo ao mesmo tempo. Ele imputa às crianças a função de bode expiatório, quer dizer, as crianças o purificarão. Exatamente, inclusive pela inocência suposta que as crianças teriam. E a sociedade, para manter a sua inocência, usa este cara como bode expiatório. Então, a gente tem que sempre tomar cuidado com essa coisa de apontar o dedo e de discriminar, dizendo fulano de tal é doente, ele não corresponde a mim, ele não tem nada comigo, ele não é meu representante. E no final das contas, muitas dessas pessoas acabam nos representando. Veja o que aconteceu não faz muito tempo em Brasília. São pessoas do bem, supostamente. Pessoas do bem que defecaram no palácio presidencial, que quebraram obras de arte, que quebraram relógios, pessoas do bem que invadiram e destruíram o patrimônio nacional. Não são elas, um grupo delas que são horrorosas. Qualquer um de nós poderia, em qualquer momento, fazer alguma coisa parecida. Tanto que na história longa da humanidade a gente vai pegar vários momentos de ataques violentos de grupos sobre normalmente uma minoria, que é o que está acontecendo, é o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, com o avanço do Hitler tomando a Europa toda. Ele vai atacar quem? O Hitler vai atacar grandes potências, grandes representantes? Não, ele vai atacar o povo judeu. Ele vai atacar os negros, são as minorias. Ele vai atacar os homossexuais, que é a mesma coisa que acontece hoje, em menor escala. Mas alguém que violenta, por exemplo, bate num homossexual que está andando na rua, bate porque aquele é suposto ser menor do que quem está batendo. Então, é uma lógica que, no final das contas, perpassa toda a nossa história. Acabou? Não, não acabou. Aquilo que aconteceu na Alemanha nazista ainda continua existindo. Essa violência está aí. Pessoas são violentadas, mulheres são violentadas, homossexuais são violentados, lésbicas são violentados, transgêneros são violentados porque são tomados como bodes expiatórios. E é preciso eliminá-los. No pensamento dessas pessoas, essas minorias, que são os mais fracos, precisam ser eliminados. Com as mulheres isso fica muito claro. Supostamente as mulheres seriam mais fracas que os homens. Basta olhar uma mulher em casa para saber que ela não é mais fraca. Que ela trabalha de manhã, daí ela cuida dos bebês, ela cuida das crianças, ela cuida da casa, daí ela volta para o mestrado dela, ela faz 12 coisas ao mesmo tempo por dia. Você não pode olhar para uma pessoa dessa e dizer que ela é fraca, que ela é mais fraca que você. Ela não é. Você faz uma coisa. Ela faz 12, 10. Ela é muito mais forte do que você. Por isso você a minoriza e a ataca. Você faz com que ela seja menor que você.
Você não pode dizer que um homossexual é mais fraco que você. Porque, bom, não teria nenhuma forma de comprovar isso. Mas ao considerá-lo como menor, você pode atacá-lo. A mesma coisa com que esse cara fez com as crianças. Daí fica mais claro por que ele não matou a diretora da escola. Ou porque ele não matou o secretário de educação de Blumenau. Ou o ministro da educação do país. Ele não vai em figuras que são altamente representativas e que ele sabe que estão num nível acima do dele. Ele vai naquilo que a gente pode chamar tranquilamente de minoria. Minoria no sentido, não que tem menos quantidade de pessoas, minoria porque tem menos representatividade. Afinal de contas, as crianças não falam. Elas não conseguem dizer exatamente aquilo que querem. Elas precisam normalmente de porta-vozes, para que elas possam expressar, ainda mais crianças pequenas. São os outros que falam no lugar delas. Então, minoria sempre nesse sentido, não é em quantidade de gente. Outra coisa que nós podemos observar é que a imprensa, a mídia, acaba dando uma importância muito maior para um assunto desse tipo, e não é só um canal, por exemplo, de televisão. Qualquer canal que você usasse no dia que aconteceu isso, todos noticiavam algo parecido. E a maioria das vezes em conversas completamente vazias, sem nenhum significado, mas ficavam repetindo só para usar aquele cenário como pano de fundo para tomar o tempo da emissora. Aí mostra claramente que a política do pão e circo continua, não aconteceu só em Roma, continua acontecendo, continua vigente. Veja como a violência é um atrativo. Um programa de televisão fica reprisando essa notícia, e não só essa, mas todas que têm esse tipo de característica, reprisando sem parar. Por que eles reprisam isso sem parar? Eles repisam isso porque sabem que a audiência aumenta. Mas se nós não somos pessoas violentas, nós não assistiríamos à violência de alguém, nós repudiaríamos isso. Não, isso dá mais ibope, dá mais publicidade, porque é exatamente a violência que interessa, mas daí a violência é pelo outro. Eu supostamente estou salvo. As pessoas se interessam por coisas violentas. Futebol americano, por exemplo, que é um dos maiores eventos do mundo, esportivos do mundo. As pessoas vão lá para assistir o quê? Aquilo é uma arena, muito parecido com o que acontecia em Roma. Tem um monte de gladiadores lá se quebrando para o nosso deleite. Quem são as pessoas violentas? Não somos nós. A gente está comendo cachorro-quente e tomando cerveja. Não estou praticando nenhuma violência. Eu estou só voyeurizando a violência dos outros. Mas se isso me interessa, se me interessa ver a violência que os outros cometem, é porque a violência que os outros cometeram me toca pessoalmente, só que eu não confesso. Então, eu continuo achando que eu sou do bem. Nunca se faz tanto mal como se faz quando se pleiteia o bem. Pensar nas cruzadas, por exemplo, da Igreja Católica. Em nome de um bem maior, era possível exterminar povos. Em nome da religião, era possível dizimar populações. Não precisamos ir tão longe. Foi a mesma coisa que foi feito com os índios no nosso país. Em nome do cristianismo, populações indígenas gigantescas foram dizimadas, destruídas, liquidadas. Em nome de um bem maior, este bem considera o que o outro está fazendo mal. Então, com o bem, se destrói o outro. É uma coisa assustadora, porque é uma lógica que se repete em vários níveis. Por isso que eu acho que a gente tem que, quando acontece uma coisa como essa, que aconteceu em Blumenau, é um momento de nós nos repensarmos. E talvez sirva para a gente não sair por aí dizendo a toda hora que nós somos pessoas do bem. Eu não conheço muitas pessoas que são realmente do bem. Vejo os escândalos de pedofilia na Igreja Católica norte-americana. São pessoas do bem, não são?
São pessoas que estão falando em nome de uma verdade maior, de um ser perfeito. Essas pessoas que são arautos ou arautas do bem transam com crianças, abusam do corpo das crianças. Isso está acontecendo desde agora? Não, desde sempre esse tipo de coisa aconteceu. Em nome do bem se produz enormes calamidades, né? Se destrói o outro. Então, a gente precisa tomar um cuidado enorme para não transformar alguém que protagonizou uma cena tão horrorosa quanto essa, para ele simplesmente ser considerado como um anormal e sem nenhuma correspondência conosco. Quando alguém comete um ato de barbaridade tal qual esse cara cometeu, entre outras coisas, nos ajuda a pensar quem somos nós, né? Para a gente poder se organizar melhor. Falando ainda em agressividade, tem um livro chamado O Deus da Carnificina, de Yasmina Reza, que fala muito sobre esse assunto. Você podia explorar um pouquinho mais esse tema? Claro. Aliás, é um livro que eu gosto muito e que serviu para um filme que também é muito interessante, porque ambos, tanto o livro como o filme, tentam demonstrar de que a ideia de comunidade, né, e a palavra quer dizer isso, quer dizer, uma comum unidade, de que nós conseguiríamos nos unir de forma comum a partir, inclusive, de uma cordialidade, e quanto mais educação essas pessoas tenham, esse senso de comunidade seria mais amplo, né? Seriam pessoas realmente civilizadas, que respeitariam as diferenças, respeitariam os hiatos que há entre pessoas. É uma história contada para mostrar de que isso, a ideia dessa comunidade, não passa de um verniz, né, daquilo que encobre uma hipocrisia constante de que nós seríamos seres cordatos, né, de que seríamos essencialmente pessoas que procuram se unir porque compartilham valores. E no final das contas, não é exatamente isso que acontece. O livro da Yasmina e o filme do Roman Polanski, eu acho que é o filme, tentam mostrar para a gente, a partir da briga de duas crianças, de dois meninos na escola, onde um machuca o outro com um soco, quebra o dente do colega da escola, que os pais resolvem se reunir para poder discutir qual é a forma pacífica, não violenta, de resolver esse dilema. Não uma forma bárbara, como as crianças protagonizam, mas de uma forma adulta. Então eles se reúnem no apartamento do pai e da mãe do menino que foi violentado e eles tomam bebidas finas, eles tomam chá inglês, depois eles tomam um bom uísque escocês, conversam todos de forma muito calma entre si, tentando então sustentar a hipocrisia de que essas pessoas são capazes, diferentemente das crianças, de agir de um jeito não violento. E a ação vai se transcorrendo e esses casais vão brigando entre eles e entre o próprio casal, porque vai mostrando de que cada um pensa de uma maneira diferente, cada um tem princípios diferentes. Então, entre o mesmo casal que supostamente compartilhariam os mesmos valores, eles não compartilham os mesmos valores, descobrem enquanto estão debatendo que não compartilham dos mesmos valores e se agridem retumbantemente durante toda a cena, porque o livro da Yasmina é uma peça de teatro. Então, durante todo o transcorrer da peça teatral, eles vão se digladiando e vão cada vez se acertando menos.
Então, em nome de um bem comum, em nome de um bem compartilhável, em nome de uma comum unidade, o que fica explícito é de que isso não passa de um sonho, né? De que isso não se efetiva, a não ser de forma hipócrita, né? A não ser quando eu não me aprofundo nisso. Porque ao me aprofundar, ao olhar melhor, escutar melhor o que o outro está dizendo, rapidamente eu noto que aquilo que ele diz não corresponde a quem eu sou. E de que eu não concordo com as opiniões que o outro tem, a forma como o outro pensa que deveria resolver o conflito entre os filhos não é a forma como eu penso. E como o que eu penso é diferente do que o outro pensa, diferente do que o outro pensa, diferente do que o outro pensa, esses dois casais vão brigando entre si e terminam de uma forma para nunca mais se falarem. Eles se unem em nome de um bem que seria um bem que os adultos poderiam organizar, não conseguem fazer, brigam tanto que nunca mais vão se encontrar, porque fica nítido que é impossível esse encontro. E a cena final é de que o que está sendo jogado é a barbárie é infantil e a civilização é adulta. E daí, bom, a barbárie infantil porque eles se pegaram na porrada. E os adultos podem sentar de forma madura para discutir sobre isso. Os adultos não conseguem fazer. Eles se mostram tão bárbaros quanto as crianças. E a cena final é os dois colegas que brigaram se abraçam e saem para fazer alguma brincadeira que a gente não sabe qual, juntos. Eles se acertaram de um jeito tal que os pais, que seriam mais civilizados, adultos, tudo mais, não conseguiram fazer. Então inverte o jogo. E acaba nos forçando a pensar, será que de fato nós somos tão cordatos, nós somos tão inteligentes, e as crianças seriam seres irracionais que simplesmente cedem facilmente aos seus impulsos, ou os adultos é que cedem aos seus impulsos, só não cedem quando a situação não se apresenta, porque quando a situação se apresenta, eles demonstram. É um filme e um livro, um final muito divertido, porque mostra aquilo que a gente pode ver em qualquer reunião de pais e alunos. Qualquer reunião de pais e alunos vai ver isso. Esse tipo de não cordialidade que está por trás da falsa cordialidade. As pessoas muito cordiais acabam sendo aquelas que, a hora que acendeu o estopim, vão mostrar que não são para nada cordiais. Então, elas são tão ou mais violentas do que as crianças que se violentaram quando brigaram. A briga pode ser muito pior, inclusive. Coisa que a gente sabe também no dia a dia, né? no nosso mundo. Né? Essa ideia do diário mundano, saia nas ruas, vai ver que as crianças, entre aspas, estão mais ou menos se divertindo, em uma certa harmonia entre elas, e os adultos estão se matando no trânsito. Houve progresso? Muitas vezes houve até o oposto, né? Regrediram, se tornaram mais infantis do que as próprias crianças. São mais violentos do que as próprias crianças. As crianças conseguem, a partir do que a Yasmina quis, as crianças conseguem encontrar um meio termo. Os adultos não conseguem mais. Muito obrigado e uma boa noite.